boa noite. Eu sou Tatiana Ragosta. A gente está aqui todas as terças-feiras esclarecendo algumas dúvidas, né? Dando explicações sobre o que pode, o que não pode fazer em matéria de aposentadoria. Enfim, a gente procura aí esclarecer as pessoas. Eu vou deixar os meus contatos, como eu sempre faço no começo do programa. Meu telefone é o 3439-8585. 3439-8585. O meu Facebook é Leis do Sucesso. Se você quiser assistir algum programa, é só você entrar no Facebook Leis do Sucesso que vai estar lá. Ou não tem o Facebook, no YouTube você digita Tatiana Ragosta, que vai constar lá todos os programas que eu fiz pela Mundial. Quase todos. E aí eu vou deixar o site do escritório, que é o www.ragosta.jur.adv.br. Se você quiser marcar alguma reunião, você pode ligar 24 horas para o escritório para marcar a reunião. Tá? A reunião, ela não é gratuita. Mas se você tiver uma única dúvida, você pode mandar um e-mail que eu respondo com o maior prazer, que é o tatiana.r de rainha.m de maria @uol.com.br. Gente, é uma dúvida, tá? Não é para mandar aqueles e-mails que tem, assim, umas 50 folhas, tá? É só uma dúvida, que eu respondo com o maior prazer. Bom, hoje eu vou começar a falar da revisão da vida toda, que também é muito parecida com a revisão do melhor benefício. Um dia eu comecei a falar sobre essa revisão, mas depois vieram mudanças significativas na legislação e eu interrompi, não toquei mais no assunto. Mas eu tenho uma memória muito boa e como eu havia dito que eu ia retornar a falar nessa revisão. Então, hoje eu estou cumprindo o que eu disse anteriormente. Então, a gente vai falar dessa revisão, que é uma revisão nova, é uma revisão muito importante e é uma revisão onde a gente costuma ver, assim, bons resultados, tá? Então, como é que funciona essa revisão? Essa revisão, ela leva em consideração todas as contribuições que você fez para o INSS, independente dessa contagem que é feita ultimamente, que leva em conta apenas os valores de 7 de 94 para frente, né? Os 80 maiores salários. Essa revisão não, ela conta com todas as contribuições feitas ao INSS. Aí vocês vão me dizer, mas Tatiana, com base em que você faz esse tipo de revisão? Bom, a própria Constituição Federal, tá, que é a Carta Magna, é a lei máxima do país, no artigo 201, parágrafo 1º, ela diz que é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria. Então, você não pode conceder aposentadoria para um de um jeito, para outro de outro jeito, como a gente tem visto nos últimos tempos. O parágrafo 3º do mesmo artigo diz que todos os salários de contribuição para o cálculo do benefício serão atualizados, ou seja, todos os salários de contribuição. A Constituição não fala que é só a partir de julho de 94 para frente. Então, como é que funciona? Você pega todo o período de contribuição, atualiza e calcula a aposentadoria. O próprio parágrafo 11º diz que os ganhos habituais do empregado serão incorporados no salário para efeito de contribuição previdenciária. Então, não pode ter critérios diferenciados. Todos os salários vão ser atualizados. E com base na própria lei da Previdência, o artigo 28 da Lei 8.212/91, ela fala o quê? Que o salário de contribuição, porque para cada um é de um jeito. Então, vamos supor, do doméstico, o empregado doméstico é o que consta na carteira de trabalho. Para quem recolhe o INSS como facultativo, é o valor que ele declara, que ele vai recolher sobre aquele valor. Então, no artigo 29,
inciso 1º da Lei 8213/91, hoje eu estou citando as leis para mostrar que eu tenho um embasamento jurídico nessa tese, que não é que eu estou fazendo de doida, sabe? Não, eu estou dando um embasamento jurídico. Então, o que acontece? Ela fala que na aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição é a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário. Ou seja, eu não estou inventando nada. A própria lei diz todos os salários de benefício. Então, aqui um outro exemplo. Os salários de contribuição considerados no cálculo do valor do benefício serão corrigidos mês a mês de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Então, ou seja, você vai pegar a pessoa, está lá em 71 que ela começou a contribuir. Você vai atualizar esse valor pelo INPC, entendeu? É o INPC que vai ser... Nessa revisão, eu não discuto o índice, eu não vou discutir nada. Eu só vou discutir o quê? A atualização de todos os salários da pessoa para concessão da aposentadoria. Então, o índice que eu estou aplicando é o índice da lei, tá? Nada fora da lei. E aí, o que acontece? A aposentadoria era feita de um jeito. Aí veio a lei 9876 de 99, ela introduziu o fator e mudou a fórmula de cálculo. Então, de um lado, a gente tem aposentadorias antes de 99 sendo concedidas de uma maneira. Após 99, elas são concedidas de outra. E toda matéria previdenciária, quando muda... Então, vamos supor, quando eles aumentaram o tempo de contribuição para aposentadoria por idade, existiu uma regra de transição. Essa regra de transição, ela normalmente é o quê? Ela funciona para dar uma melhorada na regra, que a regra é muito rígida. Então, a regra de transição, ela costuma ser mais flexível. Então, quando aumentou o tempo da aposentadoria por idade, então era, vamos supor, de 5 anos... Até chegar em 15 anos, que é o tempo hoje, foi 60, aí depois foi 70, foi aumentando gradativamente para não pegar todo mundo assim totalmente desprevenido. Só que não é o que acontece em 99, quando vem a lei e impõe o fator previdenciário e a mudança na fórmula de cálculo. Por quê? Porque eles vêm com uma regra de transição que é pior que a própria regra nova, que é a lei. Ou seja, você pega muitas vezes uma aposentadoria, você vai fazer o cálculo e a aposentadoria proporcional, ela acaba sendo o tempo maior do que a integral. Então, quer dizer, para você se aposentar pela proporcional, você tem que contribuir mais tempo do que a integral, não faz o menor sentido. Sem contar que você entra na Previdência de um jeito. Você começou a pagar... O valor é, olha, você paga tanto e você vai se aposentar da seguinte maneira, e quando você se aposentar, se tiver 35 anos de contribuição, você pode se aposentar e receber o valor cheio do que... Aí vem a regra, muda tudo, mas eu não posso entrar num jogo e no fim dos 45 do segundo tempo mudar tudo e já passar a valer para mim. Então, como assim? Eu estou no meio do jogo, aí você muda toda a regra, então, peraí, que porcaria de jogo é esse? Então, existe um princípio que chama o princípio da segurança jurídica, que é a manutenção de credibilidade do cidadão nas leis, coisa que a gente está perdendo muito aqui no Brasil. Para que a gente não tenha uma corrida para uma aposentadoria que possa ser prejudicial ao segurado. Quantas vezes você não ouviu, olha, corre... Eu mesmo já dei várias vezes conselho, olha, corre que vai mudar a lei. Por quê? Para ajudar quem não pode não ser prejudicado. E isso está errado, porque isso não pode acontecer. Você entrou no sistema e o sistema tem que continuar daquela mesma maneira que você começou. Não dá para mudar o jogo no meio dele. Ou para quem entrou depois de 99, para quem se filiou na Previdência após 99, tudo bem. Já entrou sabendo qual é a regra do jogo. Já entrou sabendo que existia o fator previdenciário. Já sabia que seria a média aritmética dos 80% maiores salários. É uma situação. Você entrou sabendo.
Outra é você achar que é de uma outra maneira e quando você vê, mudou tudo. Então, não pode ser feito dessa forma como vem acontecendo. Então, o que acontece? O artigo 3º da Lei 9.876, ela fala que para o segurado filiado à Previdência Social, até o dia anterior da data da publicação dessa lei, que vier a cumprir condições exigidas para a concessão dos benefícios do regime geral da Previdência Social, no cálculo do salário de benefício, será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo desde 7 de 94. Ou seja, já lançou e já falou, já pegou todo mundo. Então, você aposentado que está contribuindo mais agora, nos últimos anos, achando que você vai ter a sua aposentadoria, você dançou, vai começar a contar de 94 para frente. Então, o que acontece? Essa regra de transição que eles criaram, ela acaba sendo pior do que a própria regra em si. O que ela suavizou? Nada. Então, ela ainda piorou as coisas. Então, o que acontece? Não pode ser feito dessa forma, tá? Não vale. Isso aí, você entra e é pego de surpresa toda hora, como a gente vem verificando. Cada hora muda alguma coisa e te pega no pulo. Então, existe também o princípio da razoabilidade, que a regra de transição ela não pode ser pior que a regra em si. Então, essa nova revisão, que é a revisão da vida inteira, ela também pode ser chamada de melhor benefício. O servidor público, isso é importante, gente, artigo 201 da Constituição, parágrafo 7º. O servidor público, ele é obrigado, não é um favor que ele te faz, ele é obrigado a fornecer ao segurado o melhor benefício. Então, você chega lá para se aposentar, você vai pedir aposentadoria por tempo de contribuição. O funcionário do INSS, se ele verificar que você vai sair ganhando se aposentar por idade, ele tem que falar, não, olha, para você, no seu caso, é melhor se aposentar por idade. Só que eu te pergunto, você alguma vez verificou acontecer isso? Não. Ele vai falar para você o quê? Não, ó, vai por tempo de contribuição mesmo, tá certo. Então, quer dizer, ele não está respeitando a Constituição. A Constituição é a lei que guia as outras leis. Todas as leis, elas têm que se curvar perante a Constituição. A Constituição é a maior que tem, sabe? Todas as outras estão abaixo da Constituição. Então, por aí você vê, eu vejo pessoas que vão se aposentar e antes eu até aconselho, faça o cálculo, verifique. Quantas vezes eu não falei, olha, entrou agora a MP 676. Vá, faça uma carta no INSS que você quer ser aposentado pela regra 8595. Por quê? Isso não é obrigação sua, isso é obrigação do funcionário do INSS fazer a carta. Ele que teria que verificar que para você o fator derruba a sua aposentadoria, mas isso não acontece. E isso está errado, sabe? E o melhor jeito de você combater isso é a informação, porque a partir do momento que você tiver informação, você pode dizer para ele, você está agindo errado, porque a Constituição diz que você tem que me dar o melhor benefício. E não é o que eu estou vendo aqui, sabe? Então, só um exemplo desse tipo de revisão, essa revisão do melhor benefício, ou revisão da vida toda, um metalúrgico aposentado em 2004, tá? Então, o metalúrgico foi lá, pediu aposentadoria no ano de 2004. Hoje, ele recebe 2.400. Aí, com essa tese, a aposentadoria dele passa para 14.800, que, claro, vai ser limitada no teto do INSS de 4.665,75. Então, ou seja, você não pode ter acima desse valor, de 4.665. Você tem um limite, mas a aposentadoria dele, se não fosse esse limite, é para 14.800. Mas uma pessoa que recebe 2.400 vai para 4.665, tá ótimo. Já é excelente, é quase que o dobro. Então,
o que acontece? Isso é um absurdo, porque assim, a regra de hoje é um absurdo moral. O aposentado, ele não é um número. Você aposentado, para o governo, ser apenas um número, mas é um absurdo, é um desrespeito, porque isso não acontece, você não é um número, sabe? O aposentado de hoje ajudou a construir esse país, a crescer. Hoje, tudo que a gente tem, a gente deve aos aposentados, sabe? Se você conversa com um aposentado, só a sabedoria que essa pessoa tem, o quanto ela tem de lição de vida para te ensinar, sabe? E é um desrespeito você tratar uma pessoa que hoje ela não tem condições de trabalhar tanto como ela trabalhou no passado. Então, o governo vira as costas para o aposentado. É um desrespeito, sabe? É falta de consideração. Porque se a gente tem tudo que a gente tem hoje, a gente deve aos aposentados. Então, essa nova tese, para vocês, a gente fez assim, eu e alguns colegas, a gente fez uma medição, vamos dizer assim, de cada 100 aposentadorias, 63 têm direito a essa tese. Todas ficam com uma média de 60% a mais em sua aposentadoria. Um dado bem interessante, que assim, é bem assim, que muito poucas pessoas sabem, 64% dos municípios brasileiros, eles vivem com o valor das aposentadorias. Por quê? Porque o aposentado, ele mora num determinado município. Então, quando chega o dinheiro da aposentadoria dele, é lá que ele vai gastar. Então, ele vai na farmácia, ele vai fazer as comprinhas dele, ele vai no supermercado. Então, esse dinheiro da aposentadoria é que muitos municípios, 64% dos municípios do Brasil vivem disso, tá? Então, é só, assim, um dado para que vocês tenham conhecimento. Aí vocês vão me dizer, mas, Tatiana, tem uma coisa que você não analisou. E a decadência? Porque dizem que quando eu me aposento, depois de 10 anos, eu não posso mais pedir revisão. Gente, a decadência não se aplica a essa tese, tá? Porque ela não foi discutida na concessão do benefício. Então, uma tese que ela não foi concedida, que ela não foi discutida, você pode discutir a qualquer momento, tá? Que não entra a decadência. Então, o artigo 688 da Instrução Normativa 77 de 2015, desse ano, que passou a vigorar para o INSS, é uma instrução interna deles. Fala que quando por ocasião da decisão for identificado que estão satisfeitos os requisitos por mais de um tipo de benefício, ou seja, a pessoa tem direito a 2 benefícios, como eu falei agora, aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Cabe ao INSS oferecer ao segurado o direito de opção. Então, o INSS devia mostrar para a pessoa, olha, você tem o direito dessa opção e dessa, tá? Mediante a apresentação dos demonstrativos financeiros de cada um deles. Olha, se você optar, vamos mudar de exemplo, pelo fator previdenciário, sua aposentadoria vai diminuir 30%. Se você entrar na regra 85,95, você vai ter um ganho aí de 30%. Qual você quer? Agora eu pergunto, vocês acham que isso acontece no Brasil? Não. Então, e o que acontece? Ainda no parágrafo 1º, a opção deverá ser expressa e constar nos autos do processo. Ou seja, no processo, quando você vai se aposentar, deve constar, olha, ele optou por essa opção e não essa, mas o funcionário apresentou todas as opções e a pessoa optou por determinada aposentadoria, tá? Mas isso, infelizmente, não acontece. Deixa eu deixar meus dados. Meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585. Se você ligar agora, tem gente lá para te atender. Meu e-mail para uma dúvida, tatiana.r.m@uol.com.br. Repetindo, tatiana.r de rainha.m de Maria @uol.com.br. Facebook Leis do Sucesso.
O YouTube Tatiana Ragosta e o site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br. Bom, nessa nossa nova tese, você precisa demonstrar que a regra para isso, assim, agora é um pouquinho... A fundamentação legal dessa tese é o quê? Que essa regra de transição, ou seja, essa regra entre a antiga e a nova, vigora essa regra de transição que ela tem que ser o quê? Mais flexível. Então, ela fica entre a regra antiga e a regra nova. Ela não é como era a antiga e ainda não chega a ser como a nova. Ela tem que ser mais flexível. Mas, no caso, em 99... a regra de transição, ela piorou a situação de quem estava para se aposentar, porque ela passou a exigir mais tempo. Então, ela tinha, ao invés dela ser flexível e possibilitar uma melhora na situação, o que ela fez? Ela veio já e começou a dar chicotada em todo mundo. Então, quer dizer, lá na frente, o que te espera é... pisar em espinho e no meio do caminho você pisa em espinho ainda levando chicotada, que é a regra de transição. Então, quer dizer, tá pior do que lá na frente. Então, vamos só pisar no espinho. Exemplo, tá, gente? É só para vocês entenderem o que acontece. O que é super importante nessa tese? Você precisa analisar a documentação. Você precisa ter os valores que você recolheu. Carteira de trabalho, CNIS. Você precisa ter tudo que você... comprove onde você trabalhou, que comprove o quanto você recolheu. E, gente, não pode entrar sem fazer os cálculos. Qualquer tipo de ação, faça o cálculo, porque é perigoso você entrar com uma ação que, de repente, aqui, veja bem, eu falei que 63 pessoas a cada 100 se beneficiam, mas as outras não. Então, por isso, as outras 37 não. Então, por isso que eu falo, tem que fazer os cálculos. Você tem que procurar um advogado, procurar um contador para que faça o cálculo para ver se vale a pena entrar com a ação, tá? Porque senão você... Para que você vai entrar com uma ação à toa? O judiciário já está abarrotado de ação, não precisa de mais uma lá. Sem contar que toda ação, você tem um custo, você tem uma demora, tem uma expectativa. Então, para que você vai fazer se você ainda não fez nem os cálculos? Então, essa tese leva o quê? Por exemplo, algumas pessoas, 12 anos que ela contribuiu durante a vida toda dela foram jogadas no lixo. Quem começou a contribuir antes de 99, o outro contribui 20 anos antes de 94, foi para o lixo. Então, quer dizer, é muitos anos que eu conheço casos de diretores executivos de altas multinacionais que trabalhavam, ganhavam salários altíssimos, foram mandados embora e aí depois começaram a contribuir com o salário mínimo. E depois, o que aconteceu? Se aposentaram pelo salário mínimo. Pergunto, é justo? Não, não é. Porque e lá atrás? Então, quer dizer, lá atrás, joga fora, esquece... Porque mudou a regra? Gente, não é por aí, né? Vamos ser um pouquinho justo, só para ficar um pouco diferente, né? Vamos fazer justiça um pouco nesse país. Bom, então a gente só utiliza todos os salários de contribuição e aplica o INPC, tá? Então, e é outra coisa importante, a idade que a pessoa se aposentou, lá atrás ela se aposentou com 49 anos. Para fazer a conta hoje, eu vou pôr que ela tem 49 anos. O período de contribuição se aposentou com 35 anos. Eu vou pôr 35 anos. Eu não estou discutindo, não é desaposentação, tá? Eu não vou discutir isso aqui. Eu só vou discutir para colocar todos os salários na contagem. Bom, gente, programa é curto, tempo é pouco e, infelizmente, por hoje a gente vai parar por aqui. Mas semana que vem tem mais Leis do Sucesso. Eu vou deixar meus contatos. Meu telefone é o 3439-8585. 3439-8585. 24 horas, todos os dias da semana. O meu e-mail é tatiana.r de rainha, .m de Maria, @uol.com.br. Facebook, Leis do Sucesso. O site www.ragosta.jur.adv.br. Gente, um abraço, fiquem com Deus. Semana que vem, às 20h30, teremos mais Leis do Sucesso. Boa noite.